Olá pessoal, estamos aqui novamente no Pode Aplicar na Semana do Agricultor. E hoje a gente traz aqui um cara também especialista em tecnologia de aplicação. Porém, uma tecnologia um pouco diferente daquela que a Cell Agro tem atuado. Mas não deixa de ser tecnologia, não deixa de ser aplicação, não deixa de ser do agronegócio. Exato. E a gente está aqui para tirar as dúvidas e matar um pouco da curiosidade de como é a aplicação no suco. Né, Jefferson? Exatamente. A gente está aqui com o Jefferson Vercel, acabou de nos contar aqui, desde 2008 atuando no agro, veio de Guarapuava, no Paraná. Guarapuava, no Paraná, 30 anos aí de Mato Grosso, 10 anos em Rondonópolis, atuando dentro desse segmento aí que é fantástico, né? Trabalhava primeiro com a área de petroquímico? Trabalhei um bom tempo com petroquímico, né? Em torno de 13 a 15 anos com Texaco, com Castrol, muito dentro desse mercado de graxa de cotton, limpa-fuso, então já atendi esse mercado. Atendia também o mercado ali de lubrificantes para motores, graxas em geral, né? Mas o agro, eu entrei no agro quando a gente começou a desenvolver as graxas de cotton, limpa-fusos, né? E aí a gente criou uma paixão Isso que te trouxe para o Mato Grosso? Eu vim para o Mato Grosso ainda menino, né? Eu sou novo. Eu vim para o Mato Grosso com 16 anos. Hoje eu tenho 46. Então, entrei nesse setor em torno dos 28, 30 anos. Foi quando eu entrei dentro do mercado agro, através do mercado petroquímico. E aí estou nele até hoje. Muito bom. E assim, mata a nossa curiosidade agora de quem ainda não sabe como funciona a questão da aplicação em suco, né? A aplicação no suco, ela funciona através do plantio. Hoje todos tratam a semente, né? Hoje ninguém planta soja, ninguém planta milho sem fazer um tratamento biológico e químico da semente. Então até então nós tínhamos o tratamento somente o chamado TS. Eu ia lá no barracão, colocava dentro de um misturador, colocava as doses e fazia o tratamento. Porém o biológico ele é muito sensível, né? Sensível a calor, sensível a raio solar. Só no trajeto do barracão até eu chegar na área de plantio, eu já perdia boa parte daquela aplicação. Isso fazia com que eu tinha que aumentar as doses de aplicações para que eu pudesse chegar lá no plantio garantindo que algo chegasse vivo, né? Boa parte do biológico vivo. Só que quando você tem uma superdosagem de aplicação de biológico, você também tem uma mortandade de semente que ela aborta antes mesmo de ser colocada no solo. Então aí surgiu a aplicação no suco, né? Quando a gente fala em aplicação no suco hoje, são tanques próprios, adequados para isso, tanque térmico, né, que tem a questão do calor. Nós temos um tanque com proteção UV também, questão do raio solar. E aí você faz uma aplicação de jato dirigido no solo e não mais na semente. Então nós sabemos que quando você trata o solo, a eficiência da aplicação melhora em muito do que você tratar somente a semente. Você está tratando em volta, né? Você está deixando uma reserva de alimento para a semente para que ela possa germinar ali dentro do seu período de germinação, né? Tá vendo, pessoal? Olha o cuidado que é necessário quando você vai lidar com o biológico, né? Ou adicionar uma superdosagem, o que também onera o produtor, né? E para garantir que você chegasse lá no campo uma dose aceitável de biológico. Quando a gente fala que esse mercado de tecnologia de aplicação, seja ela no suco, seja ela aérea ou terrestre, como é a especialidade da Cell, aérea e terrestre, precisa ter olhos muito atentos para os biológicos. Biológicos é uma tendência, não tem como voltar atrás, e fazer de qualquer jeito não é negócio. Não, é melhor às vezes nem fazer, né? Melhor nem fazer. Melhor nem fazer. Tem muito produtor aí que faz um capricho com o solo, um capricho com a semente, um capricho com a escolha da variedade, equipamentos e tudo. E às vezes, pessoal, tá misturando um adjuvante que mata o biológico. Exatamente. Então, fica aqui um alerta. Exija do seu fornecedor um teste
que valide, um laudo que valide que o adjuvante dele pode ser aplicado com biológico. Porque senão não adianta nem pôr dosagem alta. Não. Vai chegar lá só os defuntos. Exatamente. Só vai chegar os biológicos mortos. E aí vem uma outra questão, Leandro. Fugindo um pouco hoje, a minha área de atuação hoje está mais para pulverização de jato dirigido no sulco, mas eu tenho um pouco de conhecimento também em biológico. Quando você pega hoje toda a gama de biológico, desde o inoculante até a nutrição, os biológicos de maiores custos estão aonde? Nutrição, aéreo, né? Então, você aplica a nutrição esperando uma resposta da planta, né? Você faz a compra certa, você faz a dosagem certa, mas você coloca o adjuvante errado. Aí desperdiçou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Não valeu todo o trabalho e o cuidado que você teve. Todo o trabalho e o cuidado. Ou seja, a gente entende que dentro do mercado você tem que ter um cuidado com todos os itens, não é só um, né? Todos. Então, se você pegar hoje, desde o tratamento da semente, né, até uma nutrição foliar que você vai fazer, até uma dessecação errada, a gente sabe que tem prejuízo. Ixi, é crime, né? É crime. Então, você tem que ter todo um cuidado disso, né? Quando você tem esse cuidado, você colhe resultados. Isso é fato. Eu vi recentemente um dado falando sobre a pressão do bico da aplicação com biológico. Então, eu não sei exatamente agora qual é o dado, qual é a pressão. Mas se você exagerar, você já matou o biológico ali. Então, assim, o biológico é uma tendência, a gente não vai fugir e vai ser cada vez maior. Só que o agroprodutor tem que pensar em todos os detalhes. Equipamento, o que vai misturar, que hora que vai aplicar, que pressão vai aplicar. Né? Eu não sou agrônomo para estar aqui ensinando ninguém, né? Eu estou apenas levantando um assunto que é importante o produtor ficar atento. Eu falo assim, eu falo como alguém que está na ponta fazendo a comercialização. Se você olhar hoje a preocupação do biológico, ela já chegou num nível tão alto que hoje já existem empresas que lançaram calda pronta, são os equipamentos para preparar a calda, onde ele vai entregar a água, né, no pH correto e na temperatura correta. Qual que é a temperatura correta para que eu possa preparar o biológico para aplicar no suco? 18 a 20 graus. Então ele tem um equipamento que lá na lavoura ele vai resfriar aquela água, entregar pronta, e você vai colocar na plantadeira, 18 a 20 graus, até você terminar o plantio daquela calda, vai estar ali 25, 26, ou seja, 100% do biológico que foi colocado ali, eles garantem 97, 98% de biológico vivo na biota do solo. E depois que chegou na biota do solo, aí acabou. Isso aí, pessoal, é tecnologia. Tecnologia. Pesquisa e desenvolvimento avançadíssimo no agronegócio brasileiro, que está mudando cada vez mais os dados e os números de resultados do agronegócio. Né? Exatamente. Então, a gente falou aqui agora, o Jefferson é um especialista nisso, né, na aplicação de suco. Você tem hoje, Jefferson, mais ou menos uma noção de qual é a profundidade dessa aplicação hoje no suco? Qual é necessário? É só contato com a semente? Precisa descer, não precisa descer? Não, a gente não tem uma necessidade dessa aplicação descer. Então, o espaço que foi aberto para o suco, para a semente, é o suficiente. Porque, na verdade, ela não precisa descer muito, ela precisa mais trabalhar em diâmetro. Né? Então você fez a aplicação ali, é o suficiente, não tem essa preocupação de precisa descer quanto, né? Qual a distância e tal, porque aonde você vai aplicar é exatamente onde foi lançada a semente, ele passa por cima da semente, a semente cai antes da aplicação. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, na altura que ele passar, na altura que a semente estiver, ele vai fazer a função. Já é o suficiente. Não é o caso, por exemplo, do nematóide. Não é o caso do nematóide. Que tem que ter uma profundidade e tal. Não é esse caso. Existem tratamentos também biológicos para nematóide, mas mesmo assim não tem uma necessidade de você ter uma profundidade específica e tal. Não, porque também é difícil você mensurar isso, né? Cliente é cliente, realidade é realidade e tal. Você falou de um assunto aí que eu acho interessante, um comentário. Esses dias eu estava conversando com um especialista em bico de pulverização. E aí ele falou assim, você sabia que a maioria das aplicações dão erradas por conta dos bicos? Eu falei, mas o bico é algo caro. Ele falou, não é. Eu falei, claro que é. Ele falou, não é. Ele falou, porque pega uma aplicação errada hoje de um fungicida ou de um herbicida. O prejuízo é grande. Os produtos não são baratos.
aplicou errado, praticamente jogou fora. Pega o custo de uma troca de bico, em cima de um custo de um produto aplicado errado. Cara, quando ele fez essa conta comigo, eu assustei. Dá um número pra gente, Jefferson, vamos lá. Quanto que custa um tanque e quanto que custa uma troca de bico? Você pega hoje aí uma troca de bico de um pulverizador de 100 bicos, R$4.500, R$5.000. Uhum. Né? Aí o produtor sabe quanto que custa um tanque de herbicida, um tanque de fungicida, aí são casos à parte, né? Mas não custa só isso. Custa muito mais que isso. Então é negócio investir. É negócio investir. É Tecnologia. Tecnologia. A gente não tem outra saída hoje dentro do mercado a não ser investir em tecnologia. Nós só vamos ter retorno financeiro investindo em tecnologia. Né? Se a gente pegar exemplos aí de produção de milho, de soja, onde você não tem tecnologia, você tem um resultado. Quando você investe em tecnologia, o resultado praticamente... Mudou o cenário. Muda o cenário. Ah, mas custa. Mas se me custa e vai me dar retorno, por que não investir? A gente tem como exemplo o Mato Grosso, né? Tem quebrado recordes mundiais, né? Com a produção de soja, agora com a exportação de algodão, né? Mato Grosso Exatamente. tem quebrado barreiras porque primeiro encontra um clima tropical. Solos totalmente apropriados para cultivo do agro. Exato. E aí tem investido, a gente é testemunha viva disso, né? Tem investido muito em pesquisa e desenvolvimento. Seja na variedade de semente, seja na tecnologia de aplicação, seja com os biológicos, que no meu ponto de vista ainda tem muito a evoluir, tá? Tem muito a biológico está gatinhando, é um negoção. Muito a evoluir. Tem colaborado muito com o agro, o biológico. Muito, né? muito. E só precisa ter o cuidado que a gente acabou de falar aqui. Alertar, né? Acender aquela lâmpada, né? O que eu estou fazendo para colaborar com o biológico? Tem muito biológico on-farm, né? Investe, produz lá. E será que está chegando no campo esse resultado? Não, e aí vem uma preocupação. Eu conheço a história da Celagro, conheço a seriedade de vocês no produto. Você vende o seu produto procurando no cliente performance. Porque todo cliente que você atende, você procura depois saber o resultado da aplicação dele. Sim. Porque para você é negócio. Interessante, exato. É interessante. Aí imagina você faz um investimento que vocês têm em adjuvante e dá para um cliente que faz uma aplicação de on-farm. Exatamente. Entendeu? E aí, quem que preparou o on-farm? Cliente. Ele. E quem que vendeu o produto pronto? Você. A culpa é de quem? Nossa. De vocês. Então, é ruim isso. É ruim isso. Né? Então, é um mercado biológico, ele está crescendo muito, mas ele precisa também começar a fechar isso. Sim. Né? O pessoal ter a consciência. Cara, é bactéria. Sim. Ser vivo, né? Bactéria, é ser vivo. Uhum. Ele tem uma maneira correta de ser tratada, preparada e aplicada. Né? Fez errado, perdeu a aplicação. Perdeu a aplicação, jogou dinheiro fora. E a gente está falando de grandes cifras, né? Grandes cifras. Eu não sei quanto custa, mas produzir um farm também é caro. Também é caro, também não é barato. E assim, e não entrega o resultado. Não, nunca. Que você quer. Não então, chega. assim, sou favorável à produção on-farm, desde que tenha realmente um controle, um cuidado, né? Que consiga garantir de que aquilo que está sendo feito está chegando no campo. Exatamente. Na verdade, assim, quando você vê uma produção de on-farm adequada e correta, o investimento quase que não compensa. Porque realmente é muito caro. Né? Mas aí, grandes áreas, né, grandes produtores acabam viabilizando pelo volume de plantio, de área plantada. Uhum. Mas se não tem. Esse biológico ainda é um assunto muito recente no agronegócio. Muito recente, mas é a tendência. É a tendência. Tem caminhado a passos largos para se tornar um líder, né, em todos os quesitos. Seja tecnologia de aplicação, seja... E tem empresas muito sérias, né, Leandro? Tem empresas muito sérias. A gente conhece várias empresas aí que tem uma seriedade nisso, né? Que trabalha com muita seriedade, entrega resultado. Muita tecnologia. Investimento absurdo. É uma área que tem um investimento altíssimo. Resta o quê? Resta o pessoal do campo ter o cuidado lá na hora dessa aplicação para que esse biológico funcione. E não é só campo, né? É quem compra também, né? Apoiar para que entenda que está comprando um produto que seja compatível com o biológico, né? A gente sempre fala, né? Aquela conversa entre comprador e aplicador precisa existir, né? Precisa existir. E às vezes nós, vendedores, parece que nós somos chatos, né?
Porque a gente quer ir até o Leandro e vender, mas a gente quer ir até o seu funcionário que vai aplicar também. Então fica parecendo que a gente assim, pô, o cara quer... Mas não é, que a gente quer garantir realmente que o produto vai ser bem aplicado, porque a gente conhece a marca que a gente vende, né? Todos os vendedores sabem que está vendendo, e eles sabem que depende de uma boa aplicação para um bom resultado. Então, a gente sempre está naquela, né? Pô, Leandro, eu vou te vender, cara, mas quem vai aplicar? Que dia que você vai aplicar, né? Eu quero estar junto e tal, justamente para a gente poder garantir isso. Né? E o agro, no agro a história de vendedor, né? Como a gente escuta bastante, né? Ela é tão engraçada porque às vezes a gente fala a história no tom de brincadeira, até gerou, tem alguns humoristas aí nas redes sociais, né, que faz uma brincadeira com assuntos do agronegócio para poder ter visibilidade que a coisa é séria, né, vendendo aminoácido, forçando aquilo, forçando aquilo outro, porque assim, o mercado, ele é tão competitivo que às vezes o vendedor acaba exagerando um pouquinho. E aí acaba que todos são medidos pela mesma régua. Exatamente. Mas nem sempre é assim. Tem muito vendedor com história de vendedor que é verdadeira. Né? Quando a gente fala sobre o cuidado com a mistura com o biológico, é uma delas. Né? Tem que tomar esse cuidado. Se o produto que você está comprando, meu cliente, ele tem esse laudo, ele tem esse cuidado, você vai garantir que vai misturar lá e não vai matar? Né? Isso não é história de vendedor. Não é história de vendedor. Mas acaba gerando uma comédia, né? E fica aquela do vendedor, o empurrão, né? Fica. O cara que empurra, né? Não é o cara que vende. Para fazer número, aquela coisa. Mas assim, existe uma preocupação. A gente trabalha com resultados, né, Leandro? Se a gente não entregar resultado para o cliente, a empresa pode durar um tempo. Mas ela não tem vida longa. Não tem né? vida longa. A gente está aqui essa semana comemorando a Semana do Agricultor, mas também é a semana de aniversário da Seu Agro. A Seu Agro faz aí 17 anos e tem construído uma história com muita seriedade. Nosso trabalho é sério, a gente deixa aqui o convite para você, produtor, engenheiro agrônomo, qualquer pessoa que esteja relacionada ao agronegócio que queira conhecer a nossa empresa, que queira conhecer nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, que é próprio. A gente tem lá doutores, engenheiros químicos, engenheiros agrônomos, que estão ali voltados 24 horas cuidando em o que a nossa empresa pode fazer para somar com o produtor rural. Só que como que chega lá essa somatória? Por meio deles, pelos vendedores. Pelos vendedores. Porque assim, a grande função do vendedor hoje, esses dias eu estava até em um podcast, a gente estava falando justamente sobre isso. Qual o tipo de vendedor que você quer ser? Aquele que você tem que chegar no Leandro e falar assim, cara, vamos fechar, cara, vai aumentar o preço amanhã, cara, vamos fechar. Cara, não. O mercado não quer esse vendedor. Qual o vendedor que o mercado procura? Leandro, cara, eu tenho um produto aqui, ó. Meu produto é isso, isso e isso. Olha, eu tive resultado assim, assim, assim. Então, quando eu começo a te apresentar dados verídicos e corretos daquilo que eu estou fazendo, eu vou chegar no momento que você vai falar assim, ô Jefferson, eu vou comprar para testar numa área minha. Não é esse o resultado que a gente procura? Exatamente. Porque eu não posso chegar num cliente hoje que planta 1.000, 2.000, 500, ou seja lá qual for a quantidade dele, e achar que eu vou fechar para a área toda. Não é assim, né? A gente sabe que o mercado não é isso. Não é assim. Ele sempre começa aos poucos, né? Mas eu tenho que despertar no cliente para que ele queira comprar o meu produto. E nem sempre você vai ofertar, mesmo depois de anos, você não vai ofertar 100%. Não. A Seu Agro, ela atende alguns grandes grupos no Brasil afora, que eles têm por premissa não comprar tudo de um único fornecedor. E não estão errados? Não estão errados. Estão corretos. E a gente aceita, respeita e não força nada além daquilo que é a regra deles. Né? Venda forçada sempre dá um... Exatamente. Então, assim, quando a gente recebe uma solicitação de cotação de um grande grupo, a gente sabe o tamanho da área plantada dele e a gente recebe um volume, a gente sabe que a gente não está sendo ali o majoritário, ou a área está sendo dividida em 2 ou 3, e é comum, é uma política deles estar correto. Assim também, como a Seu Agro, quando vai... quando formula os seus produtos e cadastra os seus fornecedores, é a premissa nossa ter no mínimo 3 fornecedores para o mesmo item. Senão a gente fica travado na mão de um único fornecedor, ele resolve não exportar mais, não vender mais para o Brasil.
e a gente não vai ter mais o produto final acabado. Ou então ter que começar a desenvolver um novo produto com um novo fornecedor. Exatamente. Né? Então, mas é isso. Esse é um dos itens que levou a Cell, por exemplo, a não ter nenhum produto na sua linha que seja com base de Delimoleno. Porque quem são os fornecedores de Delimoleno no Brasil? São poucos. E ele está atrelado ao quê? A produção de laranja. Se não tem Delimoleno. Então, assim, tem que ter um cuidado. A gente atende, ano passado a gente vendeu 1,2 milhões de litros de adjuvante. Será que teria 1,2 milhões de litros de Delimoleno para ser atendido no mercado? Não sei se teria ou não. Então, quando a gente viu essa limitação no item de Delimoleno, a gente abortou. É um produto bom? Sim. Funciona? Sim. Mas existem limitações de mercado. Se a gente crescer muito, a gente vai estar limitado ao que o fornecedor é capaz de entregar. Isso é ruim. Isso é ruim. Com certeza. Então, o vendedor, né? Encerrando o assunto aí do vendedor, ele tem que ter essa consciência. Cara, você nunca vai pegar um cliente 100%. Não. E se você pegar algo de errado, não tá certo. Como diz o ditado. Você tem que tomar cuidado. Toma cuidado, né? Então a gente tem que ter essa consciência. E não ser um empurrão, né? Não ser um empurrão. Cara, fica a dica aí, vendedores que estão assistindo a gente, da concorrência que está assistindo a gente aí também. Os nossos RTVs também. Vamos lá. Concorrentes que eu tenho aí no mercado, aí, por favor, cara, não empurra. Vamos fazer um trabalho sério. Consultivo. Vamos mudar esse cenário que o agro tem visto nas últimas décadas, né? Que tem gerado piada aí nas redes sociais com a venda. A piada tá bacana, tá divertida, a gente tá se divertindo. Só que assim, existe o momento de fazer piada e existe o momento de falar sério. Aqui a gente tá falando de um assunto que precisa ser tratado com seriedade no campo. Eu sempre falo assim, ó, se você quer saber se você tá sendo um bom vendedor ou não, dá uma passeada nos centros de compras, né? E aí quando você vê aquele pessoal chegando em cima de você e tal, se você se ambientar com aquilo, né, e falar, pô, é assim mesmo, cara, você não tá certo. Você tá trabalhando desse jeito no mercado que não aceita mais isso. Exatamente. O mercado hoje, agro, ele não aceita isso. Né? Então você chegou lá, você falou, pô, cara, não aguento ficar aqui. Você não... por ali você tira uma base de como você tá trabalhando. Exatamente. Então eu sempre, quando eu vou nesses centros, eu falo assim, cara... É difícil, né? Aquele tipo de venda ali, mas se a gente não cuidar, a gente se torna isso. Exatamente. Nós temos números para entregar, nós temos resultados para entregar, né? Toda empresa, toda indústria vive de venda, mas precisa ser consultiva. Se ela não for consultiva, ela não vai dar um resultado duradouro. E junto do nosso lucro tem que vir o bom resultado do cliente. O bom resultado do cliente. Senão... Na verdade, o nosso lucro é o bom resultado. Exatamente. O dinheiro é consequência do bom resultado. Exato. Então... Até porque vender à vista no agro é difícil. Totalmente. Então a gente vende plano safra. Se você não tem uma boa safra, a gente não recebe. Então a gente entrega produto de qualidade para que a sua safra seja excelente. Exatamente. É isso aí, mercado. É isso aí. A gente tem que estar se moldando a ele dia a dia. Lutando. Jefferson, mais uma vez, em nome da Seu Agro, eu quero agradecer a sua participação. Você já estava escalado aí já para o nosso Pode Aplicar, já tem um bom tempo, né? O Jefferson tem um grande amigo aí dentro da Seu Agro. Exato. E a gente já ensaiou essa participação, mas por ironia dos destinos, às vezes os horários não batiam, né? Às vezes você não estava, e dessa vez deu certo. Então, muito obrigado pela sua participação e pelo respeito que você tem pela Seu Agro, a gente é muito satisfeito com isso, tá? Eu que agradeço, Leandro. A gente tem amigos aí, como você falou, né? Tenho você, um respeito muito grande por você, por todos da Seu Agro, conheço bem a marca, e eu sempre falo, quando você conhece uma marca que tem todo um cuidado, como vocês têm com o produto que é entregue, cara, não tem por que você não passar isso também para frente, né? Então, eu sempre, quando eu estou em uma fazenda, fazendo uma visita com alguém, e eu vejo um produto da Seu Agro lá, bate aquela alegria, pô, que legal, os caras estão aqui também. Que bacana. E isso é bom, eu acho que o mercado ele tem que entender isso, né? Eu não posso querer mal para alguém que está buscando o mesmo resultado que eu. Exatamente. Nós temos que andar juntos. Exatamente. Né? O mercado é muito grande para você querer tudo para você, né? E nem ficar triste quando a gente perde alguma venda, né? Com certeza. Eu sempre citei lá para minha equipe o seguinte: falei, gente, os filhos dos nossos concorrentes têm que comer também. Todos têm que comer. Todo mundo tem conta para pagar, tem filho para tratar. Exato. Então essa venda foi nossa, show, maravilha. A outra não foi.
show também, deixa o cara viver. Todo mundo tem que ver, o mercado é muito grande. É muito grande. É. Dá para todo mundo viver bem dele. Ótimo. Ainda mais no agro, né? O agro tem cada vez se expandindo mais e mais e mais. Nossa, né? Ainda mais o agro. É. Você olha aí quanta expansão que a gente vê do agro. Exato. Você sai para fora aí, você vê uma expansão absurda. Absurda. Fora a tecnologia que vem cada vez fazendo as produções aumentar. Crescendo mais. Então, onde tem tecnologia, tem um aumento também de é aquilo que a gente fala, é produzir mais com menos. Né? Mais com menos. E é isso aí, gente. Pessoal, mais uma obrigado. vez, pode aplicar, que é seu agro. Até mais.